Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Geometria Analítica. Nós ainda vamos continuar falando dos temas que estão na unidade 1. E para a gente começar essa unidade, vamos começar falando aí de uma condição de paralelismo entre dois vetores. Então, como eu falei, vamos iniciar com a condição de paralelismo entre vetores. Já vimos que dois vetores são colineares ou paralelos quando um vetor for múltiplo do outro, ou seja, quando existir um número real, né, tal que o U possa ser escrito como um múltiplozinho do K. Quando as coordenadas de U, né, e de V são não nulas, a gente pode reescrever essa condição, ou seja, né, esses caras aqui serem iguais, da seguinte maneira, ó, se a gente isolar o K aqui, ele pode ser escrito como x1 sobre x2, ou da mesma forma y1 sobre y2, que é a mesma coisa que z1 sobre z2. Da onde a gente tirou isso? Dessa igualdade aqui, né, pessoal? Porque olha só, isso daqui é a mesma coisa que kx2, ky2 e kz2. Então, de x1, né, se esse cara aqui é igual a esse, significa que a primeira coordenada, ou seja, x1, é igual a kx2. Aí aqui a gente isola o k e chegamos em x1 sobre x2. Depois a gente faz a mesma coisa, ó, o y1 igual ao ky2, e a gente chega, isolando o k, que ele também é igual a y1 sobre y2, e por último, a gente chega aí que o k também é, né, de maneira análoga, igual a z1 sobre z2. Por isso dizemos que dois vetores são paralelos ou colineares quando suas coordenadas são proporcionais, que é isso que a gente acabou de verificar aqui. E a gente vai denotar, né, essa propriedade aí de paralelismo assim, U, duas barrinhas V, que é U paralelo a V. E aí aqui nesses exemplinhos, tá pedindo pra gente, né, nesse primeiro exemplo, determinar os valores de M e N para que sejam paralelos esse vetor U e este vetor V. Ora, a gente acabou de ver aqui, né, que para ser paralelos bastam que as suas coordenadas sejam proporcionais. Então, vamos fazer aqui do ladinho, ó, esse primeiro exemplo aqui. O que a gente teria que ter? Que M mais 1 sobre 4, certo? Ó, essa coordenada aqui sobre essa tem que ser igual a segunda sobre a segunda, ou seja, 3 sobre 2, e que é igual a 1 sobre 2n menos 1. Bom, aí basta vocês fazerem, por exemplo, aqui, né, regrinha aqui de 3, ó. Tcharam! 2m mais 1 igual a 3 vezes 4, que é 12. 2m mais 2 igual a 12. 2m igual a 10, né? Passando esse 2 para lá, ou seja, m igual a 5. Agora, usando aqui as duas últimas frações, vocês fazem o mesmo raciocínio e vão isolar aí o n e vão encontrar aí 5/6. Então, fiz o mzinho e deixei aí o n como exercício para vocês, porque é feito aí de forma análoga. Bom, um outro exemplo é o seguinte, dado esses pontos aqui, P, Q e R, tá pedindo para determinar as coordenadas de um ponto S, x, y, z, então tá pedindo para determinar quem é x, quem é y, eita, quem é x, quem é y e quem é z, tal que o P, Q, o R e o S sejam vértices de um paralelogramo. Então, vamos pensar o seguinte, ó, vamos fazer aqui um paralelogramo. Vocês façam aí bonitinho, hein? Pelo amor de Deus, esse ladinho paralelo a esse aqui a professora tá fazendo no olho, sem régua. Então, vocês aí, por favor, façam ele bonitinho. E vamos colocar aqui, então, ó, com essa distribuição P, Q, R e S aí dos pontos. Então, vamos só ver quais são os pontos mesmo. Tá aqui o P, 1, 2, 4, Q, 2, 3, 2 e o R, 2, 1 e menos 1. Então, esses três pontos aqui são conhecidos, e o S é que eu vou chamar de X, Y e Z aí, que é que eu quero saber. Então, já que ele é um paralelogramo, dessa forma que a gente exibiu ele aqui, o que a gente sabe? Que o PQ
tem que ser igual ao SR, certo? Esse lado aqui é paralelo aqui, ele tem a mesma medida. E o PS, que é esse, é paralelo ao QR, tem a mesma medida. Por isso que eu estou colocando essas igualdades. Bom, deixa eu trocar aqui a cor da minha canetinha. PQ igual a SR, a gente pode escrever isso de que forma? Como Q menos P, isso a gente viu na última aula, né? Essa forma da gente escrever o PQ como sendo as coordenadas de Q menos as coordenadas de P, igual a R menos S. Ou seja, o nosso Q, que era 1, 1 e menos 2, né? Que é o Q menos o P. Aqui, vou copiar aqui de novo, ó, o nosso Q, pessoal, ó. Esse menos o P, ó. O que que vai sobrar? 2 menos 1, que vai dar 1. 3 menos 2, que vai dar 1. E 2 menos 4, que vai dar menos 2. Então, por isso que eu coloquei lá esse daqui como sendo o Q menos o P, beleza? Então, tá aqui. O Q menos o P, 1, 1 e menos 2, igual. Olha só, o R é 2, 1 e menos 1. O R é 2, 1 e menos 1. Quando eu for fazer R menos S, são as coordenadas de R menos as coordenadas de S, que eu não conheço aqui, não é número, né? É o que eu quero determinar. Então, eu vou deixar aqui indicado como sendo 2 menos X, 1 menos Y e menos 1 menos Z. Agora, aqui eu tenho uma igualdade. Então, a primeira coordenada desse, que é 1, tem que ser igual à primeira de lá. A segunda, que também é 1, tem que ser igual à segunda de lá, que é 1 menos y. E a terceira, que é menos 2, tem que ser igual a menos 1 menos e. E daqui a gente tira que o x é 1, que o y é 0 e o z aqui isolando vai dar 1. Ou seja, com essa disposição aqui dos pontos, né, PQRS, a gente chega com a solução 1, 0 e 1 aí, que era o que estava pedindo para a gente ali no nosso enunciado, né? Dados esses 3 pontos, determinar as coordenadas de um ponto S, de modo que o PQRS sejam vértices de um paralelogramo. Então, para ser um paralelogramo, a gente precisava que esse cara aqui, né, fosse paralelo e tivesse aí a mesma medida que o QR, por isso que a gente fez essa primeira igualdade, assim como aqui o PQ, né, e o SR. Certo, pessoal? Bom, então, vamos continuar com o que a gente teria aqui. Vamos continuar na nossa sequência. Assim, o que a gente vai fazer agora aqui? Já que a gente viu essa condição de paralelismo entre vetores, eu já tinha comentado, acho que na outra aula, segunda aula com vocês, que a gente vai ver produtos de vetores, né? Então, como é que a gente faz o produto escalar de vetores? Depois, na sequência, a gente vai ver produto vetorial e ainda vamos ter também um produto misto. Vamos ver o que dá tempo da gente fazer aí nessa aula de hoje, começando aí com o primeiro produto, que vai ser o produto escalar. Então, vamos ver. No R2, como que funciona? Dados 2 vetores, define-se o produto escalar ou produto interno usual, já vamos ver por que desse usual, entre o IV da seguinte forma, né? Vai ser o seguinte número real. O escalar V, que a gente representa aqui com esse pontinho, ele é x1 vezes x2 mais y1, y1, eita, y1, y1 vezes y2. Por isso, usual, porque era o que a gente já esperava, né? Como que a gente multiplica? Primeira coordenada com a primeira, mais a segunda com a segunda. Então, por isso aí que é o produto interno usual. Da mesma forma, quando a gente for para o R3, porém no R3 os nossos vetores terão 3 coordenadas. Então, o produto escalar aí vai ter a mesma notação, o pontinho V, x1, x2, mais y, y2, mais z1, z2. E aqui a gente está só como observação, porque dependendo da bibliografia, de onde vocês podem procurar aí produto escalar, ao invés de estar só com esse pontinho no meio, ele pode aparecer assim também, ó, com essa anotaçãozinha aqui, ó, ok? E que é exatamente a mesma coisa, tá? Tá representando esse produto escalar aí, que é o produto interno usual. Beleza? Bom, então aqui exemplinhos para a gente fixar isso.
Se o esse vetor e V é esse, então o produto escalar de U por V, que é dado por essa expressão, vai ser 3 vezes 4, mais menos 5 vezes menos 2, mais 2 vezes 1, que 12, né, com 10, com 2, que vai dar o nosso 24. Agora, se eu tiver o U como sendo 4, alfa e menos 1, e V como sendo alfa, 2 e 3, está pedindo para considerar esses pontos A como sendo 4 menos 1 e 2, e o B como sendo 3, 2 e menos 1. Quer saber qual que é o valor de alfa? Que satisfaça aí o produto escalar de U por V mais BA tem que dar igual a 5. Então, ó, só que faltou só uma setinha aqui do Uzinho, né? Então, vamos ver o que que é isso. Antes de mais nada, vamos ver quem que é o vetor BA, porque o U a gente conhece, o V também. Quem que é o BA? Né? Lembra? É as coordenadas de A menos as coordenadas de B, que vai dar 1 menos 13, 3, certo? Ó, porque é 4 menos 3, que dá 1, menos 1, menos 2, que vai dar menos 3, e 2 menos o menos 1 vai dar 3 positivo. Então, esse daqui é o nosso BA. Feito o cálculo do BA, a gente pode vir aqui para essa expressão, resolver essa expressão, né? Então, o que a gente vai ter ali? O U, que é 4, alfa e menos 1, produto escalar. Vamos ver aqui dentro do parênteses o que que a gente tem. V mais BA. Ó, o nosso V, deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta, o nosso V é esse, o nosso BA é esse. Já vou substituir aqui dentro do parênteses pela soma, ó, V mais o BA. Vai ficar na primeira coordenada alfa mais 1, certo? Tô botando aqui, ó, alfa mais 1. Na segunda coordenada, 2 com menos 3, que vai dar menos 1. E na terceira coordenada, 3 mais 3, que vai dar 6. E eu quero que isto, vamos voltar lá para o nosso verdinho, acho que era este. Eu quero que isto seja igual a 5. Então, só substituir aqui nessa equação. Bom, do lado esquerdo, temos aqui um produto escalar. Então, o que que teremos? 4 vezes alfa mais 1. Mais, né, seria alfa vezes menos 1, que vai ficar menos alfa, mais menos 1 vezes 6, que vai dar menos 6. Eu quero que isso seja igual a 5. Bom, então aqui, o que que a gente vai ter? 4 alfa, vou só fazer a distributiva aqui desse 4 nesse parênteses. 4 alfa mais 4, menos alfa, menos 6, igual a 5, ou seja, 3 alfa vai ser igual, aqui, isso daqui, ó, 4 com menos 6 vai dar menos 2. Quando eu passar esse menos 2 para o outro lado, vai ficar 5 mais 2. Ou seja, o alfa vai ser 7 terços. Beleza? Então, foi só esse exemplo aí para a gente fixar e fazer as continhas de um produto escalar. Aí tem uma observação aí embaixo, para vocês notarem que o produto escalar de dois vetores é um número, ok? Tranquilo? Vamos seguir então. Bom, algumas proposições aqui do produto escalar, né? Propriedades do produto escalar que a gente pode fazer. Então, ó, o produto escalar com 1 é sempre maior ou igual a zero, vai dar zero somente, somente C, né? O for o vetor nulo. Vale a comutatividade, a distributiva em relação à adição da soma de vetores. Se a gente fizer MU escalar V, é a mesma coisa que se primeiro fizer U escalar com V e depois multiplicar por M. Ou se a gente primeiro multiplicar um vetor V por M e depois fizer o escalar com o vetor U. E que U escalar U vai ser o módulo de U aí ao quadrado. Bom, gostaria muito que vocês fizessem essas propriedadezinhas aí como exercício para vocês realmente visualizarem que elas são satisfeitas. Vou fazer aqui uma, duas, umas aqui, vamos ver quanto que a gente se empolga. Só para vocês verem
como realmente não precisa ter medo quando a gente tem que provar uma propriedade, tá? Nesse caso aqui vai ser bem simples. Então, por exemplo, aqui, a comutatividade, tá? Bom, esse daqui é bem natural, né, gente? É bem imediato, porque o produto escalar, essa primeira aqui, né? Como é o vetor por ele mesmo, as coordenadas vão ficar ao quadrado. Então, é claro que isso aqui é maior ou igual a zero e só vai ser zero se a gente estiver falando do vetor nulo. Então, é de imediato, né? Que vai ser zero se a gente estiver falando do vetor nulo. Então, comutatividade, olha só. Vamos pensar aqui se a gente estiver no R2, tá? Só para facilitar a nossa vida. Vou fazer no R3. Então, imagina que o meu U, que ele seja um x1, y1, z1. E que o meu V seja um x2, y2, z2. Então, olha só, quem que é o escalar V? Deixa eu tirar esse parênteses. Ele é x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. E concordam que como isso daqui, né, são números, a gente pode inverter. É x2, x1, mais y2, y1, mais z2, z1. Quando eu falo que a gente pode inverter, é porque vale a comutatividade. Isso daqui é VU, ou seja, de fato, o produto escalar é comutativo. Tanto faz se a gente faz U escalar V ou se a gente faz V escalar U. Então, vou deixar como exercício vocês verificarem aí essas outras propriedades, ok? Qualquer dúvida, depois a gente pode tirar durante as nossas aulas. E quero também que vocês façam este exercício, tá? Usar a proposição anterior para verificar aí essas propriedades. Bom, já que eu vou deixar o exercício, deixa eu comentar mais alguma propriedade aqui. Mudei de ideia. Vamos ver aqui. Essa daqui, pronto. O escalar V mais W é a mesma coisa que o escalar V mais o escalar W, tá? Vou tentar fazer aqui sem bagunçar muito aqui. Então, olha só. Vamos considerar o nosso V como a gente tinha pego aqui. E agora o nosso W vai ser, vou botar com 3, eu vou chamar de índice 3. X3, Y3 e Z3. Então, vamos ver o que seria o escalar V mais W. Bom, primeiro, né? Quem é V mais W? Vamos trocar de cor. Se o V é esse cara e o W é esse cara, o V, vou fazer aqui, o V mais W, ele é um cara quando a gente, vou botar aqui dentro do parênteses, pronto, desisti de botar aqui em cima. O V mais W é quando a gente soma coordenada a coordenada, correto? Então, vai ficar x2 mais x3, y2 mais y3, z2 mais z3. O meu U, ele é o x1, y1, z1. Então, quando eu for fazer o produto escalar, vai ficar a primeira coordenada desse, que é x1, que multiplica a primeira desse, que é x2 mais x3, mais o y1 de U, que multiplica y2 mais y3, mais o z1, que multiplica z2 mais z3. Acabou o quadro aqui. Z2 mais z3, tá, pessoal? Bom, mas o que é isso, né? Isso daqui é a mesma coisa aqui. x1, x2 mais x1, x3 mais y1, y2 mais y1, y3 mais z1, z2 mais z1, z3. Se a gente arrumar isso daqui, a gente pode colocar assim, ó. Deixa eu botar aqui, deixa eu até circular. Porque lembra, pessoal, a nossa tese, onde a gente quer chegar, é nesse lado. Então, por isso que eu vou agrupar aqui de uma maneira interessante. Quem, quando chegar aqui, não souber mais o que fazer, deixa isso aqui guardado até aqui e vai lá e desenvolve o lado direito e vê se vai dar o mesmo resultado que a gente está encontrando, ok? Bom, mas eu vou arrumar isso daqui da seguinte forma. Eu vou colocar isso aqui como sendo x1, x2
mais, tô pegando esse cara, esse, y1, y2, mais esse, z1, z2, e vou separar dos outros caras aqui, x1, x3, mais y, y3, mais z1, z3. E observem que este primeiro parênteses é justamente o escalar v, mais o segundo parênteses, que é o escalar w. Então, desculpa aí que ficou apertadinho, né? Volta ali na tela, dá um pause, tenta fazer com calma, depois verifica. Como eu já falei, vou repetir qualquer dúvida que vocês tenham aqui, anotem para a gente tirar durante as nossas aulas, ok? Vamos seguir aqui, então ficaram como exercício, então, a propriedade 4 e 5, a 5 é bem direta, mas tudo bem. Fica aqui e este exercício, beleza? Anotem aí, não deixem de fazer. Vamos ver o que eu quero fazer aqui com vocês. Eu acho que antes de eu chegar aqui na projeção de um vetor, eu quero aproveitar essa parte aqui do produto escalar para a gente definir o ângulo de dois vetores, tá? A gente já viu, ângulo de vetor, deixa eu falar com vocês, a gente já viu, né, quando a gente estava falando lá da representação, quando a gente estava olhando só para a parte geométrica de vetores, a gente falou de ângulo entre vetores, né? A gente já sabe que quando o ângulo é de 90 graus, esses vetores são ortogonais, mas vou agora apresentar aqui para vocês, eu não vou deduzir, mas vou falar uma outra forma que a gente tem como de definir ângulo entre dois vetores, tá ok? Usando aí o produto escalar. Então, ângulo entre dois vetores, vou colocar aqui, se o U e o V são vetores aí não nulos, tá? E se o θ é o ângulo entre U e V, então define-se também que o produto escalar de U e V é a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Então, observe, lembram, né, que esse θ que a gente definiu lá entre dois vetores, ele está sempre variando, né? Esse θ entre 0 e 180 graus. Então, observem aí que a gente pode fazer, então isso aqui é um resultado, tá? Que a gente pode, só usando apelos geométricos aí, enfim, de cosseno no triângulo retângulo lá, olhando o módulo de U, o módulo de V como sendo os catetos de um triângulo retângulo, a gente deduz essa equação aqui, essa formulazinha para o nosso produto escalar. E aí daqui a gente pode fazer algumas análises aí do ângulo, porque θ é o ângulo entre os vetores U e V. Tipo, se o produto escalar é positivo, o que vai acontecer? Quando que é negativo? A gente faz algumas observações. Então, eu vou falar aqui algumas coisas e vocês tentem visualizar aí para ver que vai de fato, essas coisas de fato irão acontecer. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Então, olha só, observa o seguinte, ó. Se isso daqui for maior que 0, o que acontece? Esse cara aqui é sempre positivo porque é módulo, esse daqui também. Ou seja, se o produto escalar for maior que 0, necessariamente, esse cara aqui é o cosseno, vai ter que ser maior que 0 também. Aí vocês pensam o seguinte lá, quando a gente está olhando entre 0 e 180 graus, vocês podem pensar lá num círculo trigonométrico mesmo, né? Deixa eu fazer aqui, tá? Mas a gente está olhando só esse semicírculo aqui em cima. Deixa eu deixar a tela maior para vocês, que é melhor. Se eu olhar aqui, só o de 0 aqui a 180. Para o cosseno ser positivo, lembram? Ó, o cosseno a gente olha no eixo dos x, até botar aqui, o cosseno a gente olha no eixo dos x, o seno a gente olha lá no eixo dos y. Para o cosseno ser positivo, a gente tem que estar aqui no primeiro quadrante, ou seja, o nosso ângulo vai variar só de 0 até 90. Ou seja, quando isso for positivo e isso aqui for positivo, o nosso ângulo, vou botar aqui, vai variar de 0 a 90. Portanto, estaremos falando de um ângulo agudo, né, ou nulo.
certo? Bom, agora, vamos trocar a corzinha aqui. Se eu tiver com o produto escalar aqui menor que zero, dá pela mesma justificativa, né? Como isso aqui é positivo e positivo, o cosseno vai ser menor que zero. Ou seja, onde que o cosseno é negativo? Aqui no segundo quadrante, certo? Aqui. Ou seja, o meu ângulo, nesse caso aqui, ele vai estar variando de 90 até 180 graus. Ou seja, né? Ele vai ser um ângulo obtuso, de 90 a 180 aí, né? Se for exatamente 180, estaremos falando de um ângulo raso. Então, essas observações aí super importantes. Ah, e claro, né? Eu botei aqui maior que zero, menor que zero, vou até trocar a cor aqui. Se isso daqui for igual a zero, então, a gente já viu que o U e o V são não nulos. Então, o cosseno, né, que se U e V forem zero, então o cosseno de θ vai ter que ser zero. De 0 aí a 180, qual que é o valor de θ onde o cosseno vale zero? Se for 90 graus. E, portanto, vai ser exatamente o caso de seu ângulo reto, ou seja, né, os vetores aí vão ser ortogonais. Beleza? Então, a gente usou aí essa outra forma aqui da gente definir produto escalar para a gente falar aí de ângulo, né? De vetores, importante. Então, vamos fazer aqui um exemplinho. Vou botar aqui, se eu perguntasse para vocês aqui, se esse vetor U igual a menos 2, 13 menos 2, pergunto para vocês se é ortogonal. É ortogonal a V, que eu vou estar considerando assim, aqui como sendo menos 1, 2 e 4. Então, o que vocês têm que verificar? Se o produto escalar entre eles vai ser zero, certo? Porque se for zero, sim, eles serão ortogonais. Então, basta a gente fazer aqui, né? Quem que é o produto escalar de U e V? Vai dar 2 mais 6 menos 8, né? Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. 3 vezes 2 dá 6 positivo. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Isso daqui dá zero e, portanto, sim, U e V são vetores ortogonais. É um primeiro exemplinho. Um segundo aqui. Se eu pedisse para vocês determinarem o ângulo, então eu vou só representar assim, tá? Eu quero o ângulo entre os vetores U igual a 1, 1, 4, e V igual a menos 1, 2 e 2. Então, se eu pedisse para vocês determinarem um ângulo entre esses dois vetores, o que a gente vai ter que fazer? Bom, se o produto escalar desse zero, a gente já poderia afirmar que eles eram ortogonais e que o ângulo era 90. Mas se vocês fizerem aí, vocês vão ver que não vai dar zero. Então, a gente vai fazer uso dessa expressão aqui, ó. A gente vai isolar o cosseno. Então, se a gente isolar o cosseno, a gente vai ficar que o cosseno de θ é o produto escalar de U por V sobre o módulo de U vezes o módulo de V. E a gente vai fazer essa continha e vai ver qual vai dar o valor para o cosseno de θ. Se for um ângulo conhecido, a gente consegue determinar quem é o θ que vai ter este cosseno. Vamos ver aqui? Então, o escalar V vai dar, ó, menos 1, vou até que fazer aqui separadinho. Menos 1 mais 2 mais 8. Então, vai dar 9 sobre norma de U. É a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, vai ser 18 vezes norma de V. Lembra, o módulo de V é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que vai dar 9. Portanto, né, se a gente for querer arrumar essa nossa coisa aqui, vamos ver o que sobra para nós. Vamos ver. 18, a gente pode escrever como 2 vezes 9. Então, aqui a gente pode utilizar, vamos simplificar, certo? Isso daqui vai ficar
raiz do produto é o produto das raízes, 2, posso escrever isso como sendo raiz de 2 vezes raiz de 9 vezes 9, ou seja, né, 9 ao quadrado. Então, só tô fazendo aqui esse 9 ao quadrado, e vou poder cancelar e vai sumir com o 9 de cima. Portanto, restará 1 sobre raiz de 2, que se eu racionalizar vai ficar raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o cosseno de θ da raiz de 2 sobre 2. Quem é θ vai ser o arco cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Quem que é o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Quanto? 45 graus. Então, com isso, a gente determina quem é o ângulo entre esses dois vetores, fazendo uso aí, né, dessa expressão que a gente viu lá para o produto escalar de dois vetores. Aí a gente igualou aqui, isolou, né, o cosseno. Achamos que o cosseno de θ valia a raiz de 2 sobre 2. Se a gente conhece quem é o θ cujo cosseno vale isso, e a gente conheceu nesse caso, que era 45 graus, portanto, a gente conseguiu dar a resposta para esse nosso segundo exercício, beleza? Façam aí as continhas, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Não deixem para depois. Então, na sequência aqui, vamos ver como é que a gente faz a projeção de um vetor. Aqui, utilizando, né, a gente vai querer chegar a algumas equações aqui para a gente poder calcular. Então, olha só. Sejam U e V vetores não nulos e θ o ângulo formados entre eles. A gente quer saber, quer calcular, na verdade, olha só. U, esse cara aqui, o W está sendo a projeção de U sobre o meu vetor V. Então, eu quero saber, dado esse U, dado esse V, projetei, né? Peguei a sombrinha. Quando a gente fala de projeção de um vetor, né? Ele tem alguma inclinação, a gente quer projetar em algum lugar. Então, por exemplo, imagina o chão de novo aí, né, do lugar onde vocês estejam, que vocês tenham alguma coisa inclinada, uma canetinha aí inclinada, e ela vai fazer uma sombra no chão. Se tiver uma luz, qualquer coisa aqui, vindo de cima para baixo. A sombra, né, que essa luz faz lá no chão, é o que a gente chama aí da projeção, né, no caso aqui desse vetor, sobre alguém que está lá no nosso chão, que eu estou chamando aí de V, esse vetor V. Então, claro, né, porque aqui eu fiz considerando U e U e V nessa direção, e aqui eu considerei o U e o V nessa outra direção, e o raciocínio vai ser o mesmo. Então, olha só, se a gente olhar aqui, né, ou aqui, né, para um triângulo retângulo, o que a gente sabe? Que o cosseno de θ, né, ele é o quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Observe que o cateto adjacente aqui, ele é exatamente o módulo de V, e a hipotenusa é o módulo de U. Portanto, se eu isolar aqui o módulo de V, desculpa, o módulo de W, que é quem a gente está querendo saber, que é a projeção de U sobre V, ele é o módulo de U que multiplica o módulo do cosseno de θ. Só que lembra a propriedade que a gente acabou de ver, né? Como que a gente calcula o produto escalar? Lembra? O produto escalar de U por V, ele era o cosseno de θ, módulo de U, módulo de V. O que a gente acabou de fazer, né? No nosso aqui, no nosso exercício, a gente usou isso, ó, o cosseno, produto escalar, sobre o módulo desses vetores. Então, é o que a gente está utilizando aqui também. Ó, no lugar do cosseno, eu vou colocar o produto, quero o módulozinho, né? O produto escalar sobre a norma dos vetores. E, aí, como esse cara aqui cancela com esse, sobra pra gente o módulo do produto escalar sobre o módulo de V. Ou seja, o módulo aí do vetor projeção, que é o W, é a mesma coisa que o módulo do produto escalar de U por V sobre o módulo de V. Então, a gente chegamos nisso usando, claro, aqui, né, apelos geométricos para a gente poder usar aqui esse triângulo retângulo e usar que o cosseno aí é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, observe o seguinte, óbvio que W é colinear com V, né?
Então, a gente pode escrever o W como sendo um múltiplo de V. Estou chamando esse K aqui como sendo múltiplo de V. Nosso próximo objetivo aqui, para a gente poder chegar numa expressão para essa projeção, é a gente determinar quem que é essa constante K. Então, eu só vou passar aqui, já que W é um módulo de V, a gente vai passar o módulo aí. Eu falei módulo? Já que W é um múltiplo de V, a gente vai passar agora o módulo aqui. Então, ó, o módulo de W é o módulo de K, módulo de V. E, portanto, isolando o módulo de K aqui, ó, a gente chega, né, que é o módulo de W dividido pelo módulo de V, ou seja, é a mesma coisa que se eu multiplicar por 1 sobre o módulo de V. E aí, agora, na próxima passagem, eu vou só substituir porque a gente encontrou aqui na folha anterior, ó. O módulo de W não era isso daqui? Então, a gente está substituindo. Substituímos e, portanto, chegamos nessa expressão, que o módulo de K é o módulo desse produto escalar sobre o módulo de V ao quadrado. Com isso, o sinal de K é o mesmo, né? Tem que ser o mesmo, já que o módulo aqui deu igual que o sinal de U e V. Ou seja, né? O A, ele vai ser o produto escalar de U por V sobre aí o nosso módulozinho de V. Maravilha! E, portanto, o W, né? Que era a nossa projeção, ele aqui em cima, ó. O W, que é um Kzinho vezes o V. A gente acabou de descobrir quem é o K. Então, o W, que é o que a gente está chamando de a projeção de U sobre V, ele é o produto escalar com V sobre V na direção de V. Entenderam? Porque esse daqui é o que a gente está chamando de W. E aí, a gente já viu, né, que o módulo de um vetor, a gente pode falar também que é o produto escalar dele por ele mesmo. E aí, a gente chega nessa expressão, ufa, né? Deduzindo aí uma expressão para projeção de U sobre V, como sendo o produto escalar de U por V sobre o produto escalar de V com o próprio V. Isso daqui, como são produtos escalares, vai dar um número multiplicando o vetorzinho V. Então, é um vetor na direção do V, como já era de se esperar, a projeção que, né, no nosso esboço. A gente já sabia que ia ser um cara, né, lá no chão, como eu falei para vocês, na direção de V, só que a gente não sabe, dependendo se esse cara vai ser positivo ou negativo, essa constante, se vai ter o mesmo sentido ou sentido oposto de V. Então, vamos ver aqui um exemplinho. Aí, esse nosso exemplo está pedindo para determinar a projeção do vetor U, né, sobre o vetor V. Então, vamos fazer as continhas. É só fazer aqui, vamos fazer aqui separadinho, né, pessoal? Se o U é esse e o V é esse, quanto que dá U escalar V? Ó, o escalar V vai ficar 2 vezes 1, que é 2, mais 3 vezes menos 1, que vai dar, na verdade, menos 3, mais 4 vezes 0, que é 0, né? Então, vai dar menos 1. Então, U escalar V dá menos 1. Quanto que dá V produto escalar com V? É ele com ele mesmo. Então, 1 vezes 1, que é 1, mais menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo, mais 0 vezes 0, que é 0. Então, vai dar 2. Ou seja, todo esse carinha aqui na frente de V, eu vou botar aqui, então, a projeção de U sobre V vai ser o escalar da frente, que é isso daqui tudo, deu menos 1 meio, que multiplica o V, que é 1, menos 1 e 0. Então, menos 1 vezes esse cara, o menos 1 vai entrar multiplicando cada uma dessas coordenadas, portanto, vai restar menos meio, meio e 0. Este é o vetor aí, projeção do nosso vetor U sobre esse vetor V. Vocês podem até pegar esses numerozinhos e colocarem aí num eixo, né, num plano XY, XYZ no caso, né, porque ele tem 3 coordenadas, e tentarem visualizar. Pode ser que ajude ou não. Ou tentem só imaginar mesmo, já que está no R3, né, onde estariam essas coordenadas, para vocês visualizarem que, de fato, a projeção aí vai ser o menos meio, meio e 0, beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou deixar isso para nossa próxima aula,
que é o produto vetorial. Porque aí hoje a gente encerra a aula de hoje aí com a projeção ortogonal, né, que foi, deixa eu até voltar aqui, esse tópicozinho que a gente falou, a projeção aí, desculpa, a projeção de um vetor, né, e deixamos o produto vetorial e o produto misto, que ainda estão faltando para a gente concluir a nossa unidade 1 para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos, não deixem de fazer os exercícios propostos, tanto aqui nas aulas como os que irão aparecer nas listas de exercícios. Bons estudos e até a próxima!